tudo de bom para você? Está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, uma alegria ter você aqui conosco. Já quero começar o programa de hoje agradecendo a Sodier Doces, que preparou esses bolos deliciosos para os nossos convidados, que a gente ama recebê-los com todo amor, para essa conversa tão gostosa do nosso Trocando Ideias, todas as quartas-feiras. Muito obrigada a Sodier Doces. E também não posso deixar de agradecer hoje a Padaria Primícia, que preparou essa mesa linda para a gente, com muitas delícias, também para as nossas convidadas. Hoje eu estou recebendo a doutora Olga Tessari, doutora Carolina, também a Bianca. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Você fique aqui com a gente, porque depois do intervalo nós vamos falar de lipedema, que é muito confundido hoje com uma outra doença e que por conta disso e também pelo desrespeito, pelo preconceito, muitas mulheres acabam deixando de se cuidar. Então você vai saber tudo o que você precisa saber hoje para, em primeiro lugar, pensar em você e ter mais qualidade de vida. A gente já volta rapidinho, não sai daí não. Estamos de volta, obrigada pela tua companhia. Hoje nós vamos falar sobre lipedema. Só para você entender um pouquinho mais desse assunto que agora está tão em alta, porque na época do Big Brother, a modelo Yasmin Brunet falou muito sobre isso, porque ela até começou a controlar mais o peso por ser muito jovem, chamou muita atenção pelo fato dela ter a perna um pouquinho mais grossa. As pessoas começaram a falar até que ela abriu e disse que na verdade ela tinha este problema de saúde. Mas o lipedema não foi descoberto agora. Em 1940, quando dois médicos, cirurgiões vasculares, eles atendiam nos Estados Unidos, eles são americanos, o Allen e o Holness, eles começaram a perceber uma diferença na perna da pessoa que eles estavam atendendo e também nos braços. E a partir daí, começou a se falar um pouquinho sobre isso. Nos últimos 10 anos, é que realmente a medicina começou a entender a importância de falarmos mais sobre o lipedema. Por quê? Porque existe uma semelhança, quando você olha como leigo, na obesidade, que também é uma doença. A gente não pode se esquecer disso. Muitas pessoas tratam a obesidade hoje como nós tratávamos há alguns anos a depressão, como uma frescura. Ah, você come demais e depois reclama que não engorda. Isso não é verdade. A obesidade é uma doença, mas é uma doença diferente do lipedema. E nós estamos falando de um universo de mais de 10 milhões de mulheres que sofrem com essa doença que não tem cura. Então, por que é importante que nós falemos sobre isso e por que eu estou recebendo pessoas que estão tão envolvidas com este assunto? Porque nós precisamos desmistificar para que você entenda a necessidade de não ter vergonha, de não ligar para aquilo que você ouve quando as pessoas falam. Nós temos exemplos aqui hoje, você vai entender. E mais do que isso, o diagnóstico precoce, como em toda doença, é primordial para que haja um tratamento adequado, principalmente porque ainda existem muitas dúvidas no que diz respeito ao tratamento do lipedema. Porque como é uma doença relativamente nova, existe um problema também no sistema público de saúde, principalmente, para a identificação até dos sintomas, para que o tratamento adequado comece a ser feito. A doutora Olga está aqui hoje com a gente mais uma vez, porque existe um fator muito importante, que é o psicológico no que diz respeito ao lipedema, por causa do preconceito e também pela autoestima que vai ficando mais baixa automaticamente quando você não se sente bem com o próprio corpo. Então é um trabalho multidisciplinar para que você tenha esse equilíbrio e o tratamento físico possa surtir mais efeito. A doutora Carolina está aqui com a gente hoje, ela é cirurgiã plástica, mas ela é especialista em tratamento também, e a cirurgia, você vai entender um pouco melhor quando nós conversarmos com ela, relacionada ao lipedema. E este tratamento, quando identificado, existem maneiras de você realmente estar cada vez melhor e controlar a doença. A Bianca está aqui ao meu lado. A Bianca, ela é coordenadora da Abrale, que é a Associação Brasileira de Pacientes com Lipedema. Eles se reúnem, tem um trabalho lindo que você vai conhecer melhor, e foi criado por uma médica que também convive com o lipedema, que é a doutora Paula. Aliás, um beijo para a doutora Paula, que teve essa iniciativa e hoje reúne mais de 1.500 mulheres no Brasil. Então é um trabalho também lá multidisciplinar e de conscientização extremamente importante. Eu tenho a Fernanda, que também é uma paciente com lipedema, que vive em São Luís do Maranhão. Daqui a pouco nós vamos conversar com ela. Ela fez a cirurgia em fevereiro do ano passado e daí agora ela já está vendo a melhora, mas existe uma constante preocupação. Não é, doutora? Eu quero começar com você, para quem está em casa entender especificamente
especificamente a diferença que eu considero mais importante para nós começarmos essa conversa do lipedema para a obesidade. Para que as pessoas também não deixem de lado, né, doutora, e falam, não, estou um pouco acima do peso, a minha perna vai ficar mais magrinha quando eu emagrecer, e eu focar naquilo que não é o mais importante no momento. Não é, doutora? Boa tarde. Perfeito, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui nesse cenário lindo com você, Keila Lima, e com essas convidadas maravilhosas, só mulheres tratando de mulheres. E é importante até falar sobre isso. A doença foi diagnosticada, né, foi descrita em 1940 por 2 homens, mas ela só ganhou notoriedade mundial a partir do movimento de mulheres que são portadoras de lipedema. Porque é a maior, mais de 90%, né, doutora? 20 anos atrás começaram a divulgar os seus próprios casos. Então, a partir daí, as mulheres conseguiram identificar que realmente existe um problema. E os médicos passaram a olhar melhor essas pacientes, que começaram a buscar seus direitos, os seus tratamentos. Então, isso é fenomenal. É maravilhoso que a gente esteja aqui para discutir essa doença. Agora, falando sobre obesidade e lipedema, essas 2 doenças, elas são muitas vezes vistas como sinônimos, mas não são, como você muito bem disse, Keila. A obesidade é uma doença extremamente complexa, tem fator genético, tem fator ambiental, tem fator emocional, que pode levar a um aumento do nosso corpo por aumento do tecido adiposo, aumento das células de gordura. Quando a gente eventualmente consome mais do que gasta, isso vai acumulando gordura e pode levar a quadros como até hipertensão, diabetes, existem consequências atreladas à obesidade. Certo. No entanto, quando a gente faz academia, quando a gente faz uma dieta, quando a gente faz um tratamento psicológico, que é extremamente importante, porque essa é uma doença multifatorial, a paciente consegue, aos poucos, com um tratamento adequado, e isso pode levar tempo, ir perdendo esse excesso de volume. Isso não acontece quando é lipedema? No lipedema, a gente vai ter um quadro que vai levar a uma transformação tecidual. Então, no lipedema, a gente tem pacientes que também vão ter um aumento de volume, mas esse aumento de volume é preferencialmente nos membros, geralmente braços e pernas. As pernas normalmente são mais acometidas, mas existe uma característica muito interessante. Essa doença normalmente poupa mãos e poupa pés. Então, a gente vê pezinhos magros, principalmente no início da doença, mãozinhas magras, mas os membros acometidos. E, às vezes, essa doença não acomete o segmento inteiro. Ela comete somente uma parte. Uma parte da perna, uma parte do braço? Exatamente. Como, por exemplo, pacientes que, como eu, têm somente na região das coxas. Então, é mais difícil de você identificar. Ou pacientes que, às vezes, vão ter no membro inferior inteiro. Mas então, se eu não cuidar, gradativamente, vai começando a acometer a outra parte, por exemplo, se eu tiver só numa parte do braço ou das pernas? Excelente pergunta. Eu recebo muitas pacientes que às vezes me dizem assim, olha, eu comecei, inicialmente eu tinha os quadris mais largos, mas depois de 1, 2, 3 gestações, eu estou percebendo que os meus tornozelos estão aumentando também. Então sim, pode haver esse aumento e essa proliferação progressiva. E aí o que acontece com esse aumento de volume? A gente tem um aumento de volume, um aumento das células de gordura e progressivamente a gente começa a ter inflamação. E é uma inflamação que vai provocar a construção de cicatrizes internas. Quando a gente bate o joelho, rala o joelho, a perna da gente machuca, fica rosadinha, acontece uma inflamação e uma cicatriz para fechar aquela ferida. Quando a gente tem todas essas células de gorduras inflamadas, a gente tem construção de cicatrizes em volta de todas essas células de gordura. E aí começam a surgir os nódulos, que passam a ser dolorosos. Começa a haver uma destruição do sistema linfático, que é um sistema que nos auxilia bastante. A gente vai conversar depois, acredito, mais tarde sobre isso. Então, a doença do lipedema envolve muita fibrose. E por causa dessa... muita dor. Muita dor. Tá. E por causa dessa transformação tecidual, quando a paciente perde peso ou faz uma dieta, faz uma cirurgia bariátrica e perde 40 quilos, 60 quilos, ela não perde a região do lipedema. Meu ou Deus. se ela perde somente na parte em que ela tem menos inflamação, ou seja, as células que não estão completamente aprisionadas em traves de fibrose. Para você que está na sua casa entender, eu vou conversar com a Bianca, já vou pedir para os meninos colocarem na tela. A Bianca liberou algumas fotos dela mesma. Eles fizeram um ensaio lindo lá na Brale. Depois eu vou mostrar algumas fotos também com a doutora Paula. Mas ela tem algumas fotos dela especificamente, que eu quero que você... Porque aí você vai entender porque a Bianca tem o lipedema mais nas pernas, né, Bianca? Boa tarde. Isso, boa Bianca, tarde, obrigada por estar com a gente. Eu me sinto na liberdade de mostrar as fotos, porque eu sei que você já convive agora
bem com isso para poder tratar e viver melhor, com qualidade de vida, né, Bianca? Mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui, de trazer a Abrale, né, como um braço, como uma questão de representar, de acolher, que eu acho que é muito importante. O meu lipedema foi diagnosticado por volta de 2021, né? Eu acho que todos que temos lipedema, a gente sempre foi diagnosticada com elefantíase, com gordura. Então você já vinha tentando saber o que você tinha há muito tempo? Desde a adolescência. Assim, tá. Eu brinco, eu falei, ninguém nasce com lipedemaço. Sempre vai, como nós falamos, né? Vai aumentando. Eu falo, a minha fotinho lá, quando a gente está na adolescência, é um lipedema pequenininho. É uma perna grossa. É uma perna grossa, que ainda o médico vira e fala assim, você tem um corpo de brasileira, você está reclamando do quê? Você tem uma cinturinha e um bumbum grande. E a perna grossa. E você está reclamando do quê? Então, assim, talvez o não diagnóstico precoce, né, hoje causou na nossa faixa etária o que hoje a gente tem, né? Hoje você sente dores ainda? Hoje eu estou em tratamento, né? Diminuiu muito minhas dores, eu já perdi 20 quilos, eu faço o meu tratamento com a doutora Paula Frederici. Que é, inclusive, a fundadora da Abrale. Que é a nossa fundadora e mantenedora da Abrale. Mas eu entendi que ter o lipedema e estar na Abrale é poder passar para frente e fazer com que mulheres se sintam abraçadas. Porque eu acho que o preconceito é muito grande, né? Muito grande. A Bianca sofreu uma situação que é, assim, muito constrangedora, mas que foi uma virada de chave na vida dela. Porque ela estava passeando com o filho dela na rua e, de repente, uma pessoa começou a gritar. Não foi, Bianca? Foi exatamente isso. Como é que aconteceu isso? O seu filho tem quantos anos? Meu filho tem 5 anos. Estava você lá, bonitinha, passeando. Estava eu e meu esposo, né? A gente tem apenas um filho. E a gente estava em Paranapiacaba, que é uma região do Santo André, que é bastante de passeio. E eu não estava de shorts, eu estava de calça. E uma pessoa começou a gritar para mim. Moça, da perna grossa, você vai morrer. Eu tenho um chá para você emagrecer. E assim... Você vai morrer é demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque todo mundo se sente no direito de te dar alguma solução milagrosa, né? Isso é muito engraçado. E aí eu olhei para o meu marido assim, a gente já passou por tantas, quem tem lipedema, acho que as meninas da Abrale sabem. Eu só virei para o meu marido e falei assim, eu vou seguir com o meu filho. Né? Você desce... E a mulher gritando. Era um senhor. O senhor gritando. Um senhor gritando, que ele tinha um chá, não sei o que. Eu falei, olha, eu vou seguir com o Teodoro, você fica e você resolve. E assim, aí passou, né? Assim como tantos outros que a gente passou. Que você já estava habituada. Né? Mas que... Né, mexe, mas você mexe já... muito com você mesmo, emocional. enquanto não tem Teodoro junto, você vai aprendendo a lidar com esse preconceito. Exatamente. O problema é que refletiu nele. Aí depois de quase um mês que a gente acha que a criança não pegou, ele virou para mim e falou assim, ele estava chorando para ir para a escola todo dia. Eu falei, por que você chora tanto? Ele falou, mãe, porque um dia você pode não vir me buscar porque você vai morrer com as suas pernas. Meu Deus do céu, o menino ficou com essa história na cabeça. E foi a partir daí que você começou mais ainda a buscar? Não, aí eu... Fui para a doutora Paula Frederici, eu falei, doutora, eu preciso mudar de vida. Mudar a vida, não é mudar apenas ali uma coisa rápida. O lipedema não é um tratamento rápido, é um tratamento para a vida. É um tratamento conservador, no meu caso, é um tratamento 360, multidisciplinar. E a Abrale veio, assim, para mim, me abraçar com todo carinho e todo amor. E foi a partir daí que você começou a perder peso. Você já perdeu quantos quilos, você falou? 20 quilos. A partir dessa virada de chave. Dessa virada de chave. E você se sente melhor. E teu filho, como é que tá hoje? Meu filho hoje fala, mãe, eu acho que agora o pai que tá ruim. Agora não é você que vai morrer mais. Não, é a barriga do pai agora. Só que barriga de homem ninguém fala. Fernanda, boa tarde, Fernanda. Obrigada, Fernanda, de você interromper suas férias para falar conosco também. Uma alegria ter a Fernanda aqui. A Fernanda mora no Maranhão, mas ela está no Rio de Janeiro em férias. E eu pedi para a Fernanda participar, porque a Fernanda, essa etapa
da Bianca, a Fernanda, de uma certa forma, já passou, porque ela passou por uma cirurgia. A gente tem fotos de antes da cirurgia, que eu vou pedir para pôr na tela, para você entender também, porque a Fernanda falou uma coisa para mim que é extremamente importante. Ela falou, Keila, eu me cuido, eu fiz a cirurgia e eu tenho uma vida regrada, mas como ontem ela falou, eu já andei um pouco, estou conversando com você com as pernas para cima. Mas sempre foi assim, Fernanda? Você teve um diagnóstico mais rápido do que a Bianca, que enfrentou essa praticamente a adolescência inteira e parte da juventude, até descobriu o que ela realmente tinha? Na verdade, uma vida muito regrada. Treinos e dieta. E eu nunca consegui ter uma massa muscular. E aí eu sempre... E eu utilizei aumentar a massa. Fê, momento, eu vou pedir só para você, eu vou pedir para a Daiane te ligar de novo, porque está picotando muito o seu áudio, quem está em casa não vai te entender. Eu sei que você falou que você sempre teve uma vida regrada e pratica musculação, mas eu preciso que ela ligue de novo, porque não está dando para entender exatamente o que a Fernanda está falando. Nós vamos voltar a conversar com ela. Antes de eu partir para falar um pouquinho da Abrali e também voltar a falar com a doutora Carol, eu queria falar com a Olga, porque tem duas coisas importantes no exemplo da Bianca, especificamente, que está aqui ao nosso lado. A gente tem a pessoa que passa por isso e que você acaba se acostumando, porque também você não tem outra saída. Eu acho que, até nesse caso, se acostumar é um mecanismo de defesa para você continuar se amando e seguindo a tua vida. E sobreviver. E sobrevivendo com qualidade. Sim. Mas daí, quando entra uma criança, e eu sempre falo isso aqui, a gente tem um problema seríssimo, e aconteceu pessoalmente, mas eu fico imaginando o nível e a quantidade de ataques na internet que essas pessoas sofrem, porque a gente sofre ataque na internet por nada. Sim. Então, quando você tem um problema específico, as pessoas elas não poupam. Nós estamos falando de uma doença, não é de você querer usar um batom vermelho e não combinar com você, porque a pessoa acha que não combina, né, Olga? Sim, sim. Então, essa preparação, a Fernanda, a gente percebe que ela tem, mas as crianças não têm para receber isso como aconteceu, mas eu acredito que a maioria das mulheres também não, né, Olga? Sim. Nós estamos falando de um universo de 10 milhões de pessoas com esse problema, né? Exatamente. 10% da população mundial, quer dizer, é muita gente sofrendo, né? Sim, é muita gente sofrendo e pouco conhecimento da população sobre essa doença também, né? Porque nós vivemos num mundo onde se faz com que a pessoa queira ficar magrela, né? Cada vez mais magra a mulher. Existe toda uma pressão da mídia, existe toda uma pressão das pessoas para isso. E o que acontece? A mulher que não consegue ter o corpo perfeito, ela sofre. E principalmente quando ela vai à rua, e ela não tem o corpo perfeito que ela gostaria de ter, e como bem disse a Bianca, as pessoas todas adoram dar dicas, faça isso, faça aquilo, olha, esse chá é maravilhoso, aquilo não sei o quê. Ou seja, as pessoas querem tomar conta da sua vida e te mostrar o que você deve fazer. E isso dói, principalmente quando você está com um filho, quando uma pessoa chega e diz dessa forma, você vai morrer? Já pensou, como assim? Gente, que falta minha de mãe respeito, vai morrer, né? Porque ela tem a perna grossa e minha mãe não consegue tirar essa perna grossa. Ou seja, a criança entra em desespero, você gera um problema emocional muito grande. Por quê? Porque todos nós queremos ser aceitos, todos nós queremos nos sentir amados. Então, quando alguém te olha com um determinado preconceito sobre a sua aparência, isso te faz mal. Você quer ser aceito em todos os lugares que você vai. E se alguém chega e começa a criticar o teu corpo ou partes do seu corpo, isso não faz bem. Então, isso a longo prazo interfere na autoestima da pessoa. A pessoa começa a se fechar para a vida. Então, por exemplo, dificilmente ela vai à praia, dificilmente ela vai usar uma roupa mais curta, ela vai tentar ocultar o problema das pessoas, só que as pessoas veem que ela está ocultando. Você passou por isso? Você se escondia, Bianca, em algum momento? A gente fala que nós não temos shorts. Essa é a verdade. Mas agora, por exemplo, com o trabalho que vocês fizeram, meninos, pode pôr na tela todas as fotos da Abrali. Vamos rodando aquelas fotos todas para quem está em casa entender, porque elas se juntaram. Todo mundo tem a perna grossa. Isso. Quando vocês veem todo mundo na mesma situação, isso não é algo que estimula a ter short? Isso sim. Mas demorou até chegar ali? Até chegar ali demora. Então, a Abrali em si, a Associação Brasileira de Lipedema,
Então, a gente, né, tem uma questão de filiação. Temos um grupo de WhatsApp de apoio que é muito interessante, porque você se sentir pertencente a um grupo... Você vê que tem um monte de gente passando pelo mesmo problema que você, né? Você acha que vestir uma calça e ficar sobrando metade da calça na cintura, é só você que está passando por aquilo. Só que aí, quando você está ali no grupo... Quando você está fazendo as fotos, assim, é tão gostoso. A associação fornece esse sentimento Você bom começa pra a se gente. sentir melhor com o teu corpo. Exatamente. A se aceitar mais. Aceitar. Ah. Tudo é válido. Então, assim, a associação vem com essa questão da humanização, de abraçar mesmo. A gente não quer apenas um médico que olha para você, você tem lipedema e tchau. Não é, a gente também é emocional, né? Que é o que eu tô falando. A gente tem eu acho que vários picos. o emocional, eu não sei, doutora, se o emocional, ele influencia no tratamento? Ele pode agravar um lipedema, por exemplo? Com certeza. Principalmente, como qualquer outra doença, né? Exatamente, como outras doenças inflamatórias crônicas, que é o lipedema. O lipedema é uma doença inflamatória crônica. Então, a aceitação é quase que o primeiro passo para o tratamento dar certo, vamos dizer assim. Para qualquer tipo de doença, se eu não consigo nomear que eu tenho uma doença e que eu preciso de um tratamento, eu não consigo tratar. Eu preciso reconhecer e eu preciso aceitar quem eu sou. E entender que Deus me fez perfeita, que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e que se eu quiser cuidar dele, se eu quiser fazer o que Deus quer que eu faça, eu vou cuidar de mim. Quanto tempo você ficou sem colocar um short? Anos? 15, 20, 15 Meu anos. Deus do céu. Ir na praia, né? Mas isso não é uma coisa só minha, não, tá? É de todas. Ir na praia é só com canga. Mas até hoje? Vocês fazem isso? Assim, hoje ainda eu brinco muito com os meus médicos, que são as minhas bênçãos, eu falo. Né? Doutora Paula, doutor Gustavo, doutora Eliana Rolim, todo Midori, é um tratamento 360 mesmo. Eles falam, nunca se compare a Yasmin Brunet, por exemplo. Se compare a você. Olha o quanto você diminuiu. Hoje eu consigo pôr um shorts. Daí você consegue ir pra praia sem a canga. Para entrar no mar eu consigo ir. Tá. O desfile até chegar na cadeira você ainda vai com a canga. É uma coisa de cada vez. É uma coisa de cada vez. Não, porque... Mas chama atenção, assim, porque os olhares vêm. Não tem como. E isso é bem... É que assim, a mulher absorve tudo. Não tem jeito, até os olhares, né? Então, assim, é um pouco assustador ainda pra gente. Mas já é uma vitória. Olha quanta coisa você já conseguiu fazer. Nossa, é uma vitória. Você conseguiu algo que eu considero muito mais difícil, a Olga, como psicóloga, vai saber falar, vai poder falar melhor com mais propriedade, que é você posar para tirar foto. Não, isso... Você fazer um ensaio fotográfico, você está na internet, em todos os lugares, as pessoas vão ver você ali, como nós vimos nessas fotos. Eu acho muito mais difícil do que você estar na praia, que na praia você tem aquele povo ali que vai te olhar, você vai sentar e pronto. Vai passar, não, tá ali bom. vai estar, né, Olga? Quer dizer, muitas vezes, sem perceber, a gente já venceu problemas com uma força muito maior do que imaginávamos, mas a gente não percebe. Sim. Dado a intensidade que é o preconceito, os problemas, né, que as pessoas colocam sobre a gente, muito mais, às vezes, do que nós mesmos, a gente acaba não percebendo a vitória de todos os dias, né? Exatamente. E assim, né, a gente se preocupa tanto com os olhares, só que a gente esquece de um pequeno detalhe, né? Nós fomos condicionados a olhar tudo que se movimenta. Então, por exemplo, se você está sentada na cadeira da praia e uma pessoa está passando na sua frente, todo mundo vai olhar para aquela pessoa e vai acompanhar essa pessoa até onde ela for, até passar outra. Tem aquela história, né, de você estar no portão da sua casa, passa o cachorro, passa o carro, passa não sei o quê. As pessoas olham. Muitas vezes só olham por olhar, às vezes nem reparam, mas quem tem o problema já sente que existe um preconceito. Às vezes o próprio preconceito é da pessoa em relação a quem está olhando, porque às vezes a pessoa simplesmente está olhando, nossa, que diferente, olha, né, e sem um preconceito. Então é importante, né, tanto para quem sofre com lipedema como para as pessoas que observam, né, entenderem que cada pessoa tem um corpo diferente. Nós somos um país extremamente miscigenado, né, e as pessoas se misturam entre si, as várias raças. Então, nós vamos ter sempre corpos muito diferentes. E está tudo bem,
né? Porque o importante não é o corpo que eu tenho, o importante é o ser que habita dentro de mim, quem eu sou, a minha personalidade, os meus valores, os meus conceitos. Isso é o mais importante. Só que a gente vive numa sociedade onde se valoriza demais a aparência em detrimento, né, da essência. Eu acho que as redes sociais fizeram, a gente sempre fala Exatamente. sobre isso aqui, porque você tem um monte de filtros, né? Então você nunca sabe se a pessoa é realmente aquilo. Agora, doutora, uma coisa que eu acho importante, porque depois de tantas conversas sobre isso, de tantos movimentos femininos, como você falou, a Organização Mundial de Saúde ela só considera mesmo, só passou a considerar o lipedema uma doença em 2019, quer dizer, teve uma caminhada aí de décadas até que fosse estabelecido mesmo como uma doença. Essa desinformação também nos consultórios, eu acredito que acaba agravando, porque daí você entra de novo com aquele profissional que não conhece, dizendo as velhas frases, até uma frase que eu até lendo um artigo do Dr. Fábio Kamamoto, falando, aliás, um abraço para o Dr. Fábio, falando justamente que da mesma forma que muitas pessoas consideram a obesidade a preguiça, né, de se movimentar, esse tipo de estereótipo também é jogado em cima das pessoas com lipedema, né? Ah, não, porque não liga. Então, essa desinformação também pode acabar com a autoestima da mulher e também protelar demais um tratamento que deve ser feito já de imediato, quando se descobre, né? Sim, infelizmente os casos, como por exemplo o da Bianca, são muito frequentes. E eu recebo diariamente no consultório pacientes que já estiveram em geralmente 2 ou 3 médicos que antes negaram, não, isso daí na verdade você não está fazendo dieta, ou então você não está fazendo certo, ou então não está fazendo uma atividade física como deveria estar fazendo, alguma coisa escondida você está fazendo, porque senão... A culpa é sua, né? Exatamente. É isso que as pacientes trazem. Quando na realidade não é. É uma doença. As pacientes chegam ao ponto de precisar fazer, às vezes, cirurgia bariátrica, sendo que, às vezes, não é a obesidade. Jesus às vezes amado, é o lipedema. que a pessoa faz a bariátrica e daí não adianta nada, né? Tudo o resto, mas assim, o lipedema está lá. Só vai ficar com a cintura mais fina, como diz a Bianca. Né, Bianca? Exatamente. Você vai emagrecer. Eu até vi alguns artigos dizendo que a mulher com lipedema, são 2 mulheres em uma. Sim. A mulher da cintura para cima e a mulher da cintura para baixo, que precisa, como se uma precisasse aceitar a outra para conviver bem, né, entre os 2 mundos, vamos dizer assim, né? Sim, exatamente. Eventualmente, até a gente pode ter pacientes com lipedema e obesidade convivendo no mesmo corpo. E aí, realmente, se a gente trata a obesidade, a gente melhora. O tratamento do lipedema. Tá. Mas é muito interessante a gente observar que o lipedema, de fato, é uma doença real, concreta, e que ela é uma doença que machuca não somente fisicamente, mas emocionalmente. E não somente a paciente, a família, as pessoas que estão em volta. A maior prova foi essa, né? Exatamente. Eu sou mãe também, eu tenho 2 filhos. Se me fizerem alguma coisa que vai prejudicar os meus filhos, aí que vai me prejudicar. Assim, quando a gente afeta crianças e quando a gente estende um olhar de preconceito para essas crianças aprendem isso desde pequenas. E elas vão perpetuar esse discurso. Então, e esse medo também da perda, né, Olga? Da morte, sim, né? Você desperta na criança esse medo, como aconteceu com o Teodoro, né? De, sabe, não sei se eu não quero ir para a escola porque eu não sei se eu vou voltar. Uma criança com 5 anos, num sofrimento desse, você pode desencadear problemas sérios, né? Muito sérios, né? E assim, quanto menor a criança, maior é a dependência dela da mãe. E assim, ela não conhece o mundo ainda, ela não sabe viver nesse mundo. Então, pensar em perder essa mãe é um desespero enorme. Então, eu imagino como essa criança fica sofrendo e como ela quer grudar na mãe e como ela se desespera quando a mãe sai 5 minutos, desaparece da visão dela. Então, olha o problema que você cria dentro de casa. Não é você que cria, os outros criam para você, dentro da sua casa com a sua família. Então, os outros criam, é verdade, você falou certo. Exatamente, são os outros que criam, porque não há problema, tá? Você tem um lipedema, você está tratando, está tudo bem, você continua saudável, você continua bem. O problema são os outros, né? Imagina você chegar para uma pessoa e dizer assim, você vai morrer por isso. Quem é essa pessoa para dizer isso? É um médico? Se você não tomar o meu chá, você vai morrer. Exatamente. Literalmente você está dizendo isso, né? Exatamente. Tem um chá perfeito, se você não tomar esse chá, você vai morrer. Mas olha que absurdo, uma pessoa que você nem conhece, que você não sabe do conhecimento dela, da autoridade dela, e ela se impõe de tal forma que você fica, mas eu vou precisar tomar esse chá. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas com
obesidade, com lipedema, elas vão muitas vezes atrás das fórmulas mágicas que se vendem por aí, né? E que não têm eficácia alguma, gastam uma fortuna com isso e continuam cada vez mais frustradas, porque elas não atingem o desejo de resolver o problema. Então, muitas vezes, a doutora deve saber disso muito bem, as pessoas, quando chegam ao consultório dela, tem toda uma história de passar ali, de tomar um remédio tal, de fazer o chá, de creme, etc, etc, para depois chegar na pessoa correta para fazer o tratamento ideal. Fórmulas manipuladas, desculpa, Keila. Pode falar. Fórmulas manipuladas de R$1.000 por mês. Ah lá, ah lá. E aí, quando na realidade, o que se precisa, de fato, a gente precisa de uma alimentação saudável, a gente precisa de exercício físico e a gente precisa ter um olhar individualizado, porque às vezes aquele excesso de peso impede a paciente de caminhar. E aí eu não consigo resolver, às vezes, sem cirurgia. Exato. Então, assim, cada caso é um caso. Sim. E eu queria voltar com a Fernanda para falar sobre isso, porque eu até quero falar das formas de tratamento, porque a Bianca falou que está fazendo o tratamento agora, que é uma virada de chave total. Como chama o tratamento? Tratamento conservador. Tratamento conservador. Então, guarda esse nome, porque a gente tem o tratamento da Fernanda, foi a cirurgia. Então, deve haver casos e casos para fazê-lo. Bianca nunca fez cirurgia, né, Bianca? Não. Fernanda, tudo bem, Fernanda? Agora, vamos ver se agora eu consigo te ouvir. Tá me escutando agora? Agora eu estou te escutando. Se picotar, daí eu te aviso de novo. O que você estava falando é que você sempre teve uma vida regrada, mas que você mesmo assim não sentia essa perda, não adquiria massa muscular e não via essa perda de gordura. Foi por isso que você descobriu, então, o lipedema? Não, aí na verdade eu comecei a sentir dores. Com alteração estética, o problema eu consegui identificar. A partir de um certo tempo, quando eu parei de usar os hormônios, teve um efeito. Comecei a sentir dores, as que deixaram mais o lipedema, que era só na passou para e aí da batata da pele. E aí eu fui um médico, um cirurgião vascular. Vou ressaltar que a cirurgia ela não deve ser feita quando tem presença anterior do tratamento convencional. Não, a cirurgia não é feita sem o tratamento convencional anteriormente. Não. Primeiro você tem que fazer outro tratamento conservador. Após o tratamento conservador, após todas as medidas tomadas, como a manutenção e a modulação hormonal, dieta, atividade física, se não houver melhora significativa, aí que a cirurgia indica. A cirurgia não é a solução de ninguém, não vai ser a solução de quem é portador do lipedema. É bem claro, tem que deixar claro. A pessoa acha que vai. Deixa eu só falar para quem está em casa o que você falou, como está picotando um pouco, às vezes quem está em casa não consegue acompanhar com a mesma facilidade que a gente, Fernanda. A Fernanda está dizendo que ela fez todo o tratamento como Bianca está fazendo. A última etapa, o último estágio é a cirurgia. E eu vou pedir para colocar na tela esse antes e depois da Fernanda, para você entender como a cirurgia foi benéfica para ela, mas não tira dela toda a responsabilidade de continuar se cuidando, de continuar praticando atividades físicas. Só devolveu para a Fernanda a qualidade de vida. Essas imagens que você está vendo são as imagens das pernas da Fê antes da cirurgia. Lembrando que ela já fazia o tratamento. Então, não é porque não fez o tratamento, então agora eu vou fazer uma cirurgia. Não é isso. Existe uma recomendação médica. Daí a gente tem o pós-cirurgia da Fernanda, que você vai ver. Aí é durante a cirurgia, quando ela começou a se recuperar. E nós temos as fotos olha só, é bem agressiva, né, doutora? Sim, é uma cirurgia, né? bem uma delicada. Cirurgia bem delicada. Uhum. E a Fernanda fez esse acompanhamento todo. E daí a gente tem foto já da perna dela hoje. Isso é legal, porque olha a diferença. Que devolve para a Fê, que é o que ela está falando para a gente, está picotando, mas a gente aqui consegue entender para falar para você. A qualidade de vida para quê? Para você ter fôlego para continuar mantendo isso e se cuidando, né, Fê? Que é esse o grande objetivo. Se você está lidando com algo que não tem cura, a qualidade de vida vai fazer com que você possa fazer o que você está fazendo hoje, passear, e vai com a sua família, vai para o Corcovado, vai não sei para onde, depois põe a perna para cima e vida que segue. Vai fazendo as coisas de uma maneira mais leve, né, Fê? Sim. Não deixando nunca.
fazer, que não tem condição de fazer uma drenagem, Drenagem. autodrenagem, antes da continuidade ao tratamento. Não é cirurgia. A cirurgia não vai ser... Não é milagre. Não é milagre. A cirurgia nunca vai ser a primeira hipótese. Entendi. O tratamento conservador será sempre a primeira hipótese. Depois da cirurgia tem que manter, sim, com o tratamento conservador. Que é o que você faz até hoje, né, Fê? Não, senão volta. Fê, obrigada por você estar aqui com a gente, ter dado o seu depoimento e parado suas férias um pouquinho. Uma alegria ter você aqui conosco, viu? Um beijão para você. Tchau, boa tarde. Doutora, eu pedi para que ela entrasse para falar, porque ela tinha me falado isso da cirurgia, que na verdade retomou a qualidade de vida. Então, é uma caminhada, por exemplo, existe a possibilidade de, para melhorar ainda mais a qualidade de vida da Bianca, ela também, mais para frente, ser submetida à cirurgia? A maior parte das pessoas tem que fazer essa cirurgia ou não? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, isso vai depender de caso a caso. Ah, tá. Não é um padrão. Não é um padrão. Porque existem pacientes que, eventualmente, estão no estágio muito inicial, que ainda não tem muita fibrose, como a gente estava conversando anteriormente sobre como essa doença se desenvolve. E essa paciente é uma paciente que responde bem a medidas clínicas, a medidas dietéticas, a medidas de exercício físico. E, às vezes, para essa paciente, até psicologicamente, a cirurgia pode ser uma agressão. Então, eu não vou submetê-la a um procedimento invasivo desnecessariamente. Doutora, então por isso que é importante o diagnóstico precoce, né? Com certeza, porque daí a gente diminui a progressão da doença. E a necessidade da cirurgia. Só que o que a gente também percebe, viu, Keila? Existem pacientes que às vezes chegam pra gente em estágios iniciais, mas já vêm com uma vida de muito exercício físico, muita atividade para realmente reduzir seu lipedema ou sua inflamação. E elas começam a entrar numa situação, até mesmo psicológica, de doença em função disso. Então, eu estava conversando como se fosse um desânimo profundo, né? Você está tentando tudo e não dá. Desânimo e, às vezes, até uma compulsão. Então, eu tenho uma paciente, compulsão, por exemplo... pelo quê? Pelo exercício, por exemplo? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que é uma paciente europeia. Eu não vou falar exatamente de qual país que ela é, porque pode ser que ela assista, enfim. E aí, essa paciente é uma paciente jovem, de 21 anos de idade, e ela fazia muita atividade física, ela já era magra. E nesse país em que ela reside, as pessoas, aliás, geralmente têm um corpo esguio, são magras, altas. E aí ela começou a chamar atenção na faculdade, ela chamou atenção na escola, grossa. Porque ela tem aquele corpinho do lipedema no estágio inicial. Sabe aquele corpinho lindo? Aquele corpinho cinturinha realmente é um corpinho que chama atenção positivamente no começo. Você tinha, né, Bi? Sim. Mas pro país dela... Mas não é como aqui atenção. Que eu, tipo, mignon. Lá chamava atenção demais. E ela começou a fazer dieta, começou a fazer atividade física. E aquilo foi gerando nela um quadro de anorexia. Então, aí a gente tem um outro extremo que pode levar à depressão, à ideação suicida. Então, assim, é um quadro mais grave. Mas isso não diminui a perna. Não diminuiu a ponto dela ficar esguia como as pacientes, mas é desesperador a cabeça da pessoa, né, Olga? Pira, né, menina? Sim, então, em alguns casos mais iniciais, mas que tem indicação também de cirurgia, a gente pode fazer. No caso dela, você fez? Não, eu não fiz nessa paciente, a gente faz acompanhamento online, mas a gente tem esse planejamento. De fazer. Então, existe essa possibilidade também. Então, cada caso é muito particular. A senhora falou sobre o Dr. Fábio. O Dr. Fábio, realmente, ele foi o precursor da cirurgia no Brasil. Ele iniciou há mais ou menos 10 anos, ele teve alguns casos 10 anos atrás e fundou o Instituto Lipedema Brasil. E a partir de então a gente tem visto mais e mais casos que têm se apresentado com casos que às vezes precisam de intervenção, mas não são todos, de fato. E também eu acho que, Olga, precisa de uma preparação até para isso, né? Porque a gente também precisa entender que não é a solução, como a Fernanda falou, né? Sim. Você ganha qualidade de vida, porque senão a minha preocupação, eu acho que a Bianca vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que a Bianca é bem resolvida. Talvez pelo fato de conviver com muitas mulheres e ver a angústia de outras mulheres, porque enquanto você é paciente, está ali com as meninas como paciente é uma coisa. Quando você começa a coordenar, você começa a ter uma visão diferente até das pessoas. Eu acredito que você cria falsas expectativas, porque a cirurgia é como a cirurgia de redução do estômago. Quantas pessoas a gente não vê frustradas e engordando muito mais depois, porque não entendem que aquilo é para você melhorar, para você ter qualidade de vida e para você se reeducar.
Exato. Né? Você não é a solução para os problemas. Fernanda tem essa consciência. Então, continua fazendo tudo, só olho para a perna e me sinto mais feliz com o que eu estou vendo. Está uma perna mais lisinha e tal, esteticamente, vamos dizer assim. Então, acho que essa preparação e toda essa caminhada até uma cirurgia, ela acaba sendo necessária para que eu esteja preparada psicologicamente também, né? Sim, a pessoa precisa se preparar psicologicamente. Como eu disse agora há pouco, todo mundo vai em busca de fórmula mágica. Eu quero dormir gorda e acordar magra amanhã. Eu tenho lipedema hoje, amanhã eu quero acordar sem ele. Então, as pessoas, muitas vezes, elas não têm, às vezes até dos próprios consultórios, né, não existe essa orientação, que isso é um trabalho, que vai ser constante, que você vai ter que fazer uma alimentação adequada, enfim, toda uma orientação. O que eu observo muitas vezes nos relatos de pacientes é que o médico sugere fazer isso, depois que eu faço aquilo, aí ele vem com em prestações, ele vai passando as informações, muitas vezes. E a pessoa fala, poxa, isso não vai ter fim nunca na minha vida. Quando, na verdade, se ela entender o processo desde o início, bom, eu tenho um problema, eu vou ter que conviver com ele, vou ter que lidar de uma forma para que eu não continue sofrendo com ele. E aí, nesse quesito, é muito importante conhecer outras pessoas que têm o mesmo problema, como a Brale, onde as pessoas entendem o problema das outras, trocam ideias entre si e todas elas vão seguir cuidando. É mais ou menos como uma pessoa que tem diabetes precisa tomar um remédio, precisa fazer uma dieta constante. Então, é um problema, digamos, que você pode conviver com ele e que você pode ter muita qualidade de vida desde que você saiba administrá-lo. Então, a gente precisa entender... Com mais leveza, talvez, Exato, com mais leveza. E você não é um ET porque você tem esse problema. Porque se a gente parar para pensar mais... Conhecendo melhor as pessoas, cada pessoa tem um problema diferente. Tem pessoa que tem problema de audição, de visão, de uma série de coisas, diabetes, pressão alta, etc. Então, por que essa tortura de querer ter o corpo perfeito a qualquer custo? E o que é o perfeito também? Pois é. Também, o que é? Na é Idade Média, a mulher era obesa, né? Eu acho que o perfeito é hoje... Na verdade, o perfeito não existe, os filtros fazem tudo ficar perfeito. É Exato. Pior ainda. Ô, Bianca, eu não encontrei estatísticas de abandono, mas eu imagino que, assim como nós vemos, eu já falei muito aqui, de mulheres que são abandonadas pelos companheiros quando são diagnosticadas com câncer, por exemplo, que é muito, infelizmente, muito normal. Vocês têm 1.500 pessoas diretamente ligadas, né? Vocês recebem muitos relatos de pessoas que têm uma dificuldade de se relacionar ou que, à medida que a doença vai se agravando, se sentem sozinhas. É algo que é preciso trabalhar também com essas meninas? Sim, a gente recebe, né? E o que a gente pode perceber, o quão é importante a filiação e o grupo da Brale, que ela consegue abrir, né? E o medo também de se relacionar por não achar que o seu corpo é perfeito. A vergonha, né? A vergonha e entender que ela não é, né? A gente fala, você não é só o externo, né? A gente tem um interno. Lógico, gente. É que a gente está aqui só para trazer, né? Só para passar pela vida. Então você acha que tem muita gente que tem medo até de começar um relacionamento? Até medo de começar um relacionamento, de se expor, nossa, imensamente, com certeza. E a gente nós falamos de uma pessoa que mora no Nordeste. Dos 4 cantos, existem lugares onde existe um preconceito maior, que as mulheres se sentem mais retraídas quando descobrem a doença? Existem regiões no país? Não, eu acho que geral. É geral, sim, e o tratamento vem o preconceito vem de todos os lados, até de médicos, tá? Eu já passei por muitos médicos, assim, quando a gente está na adolescência, nessa caminhada eu lembro que quando eu cheguei na doutora Paula Frederich, eu tinha 30 ultrassom com Doppler colorido. 30? 30. Meu Deus do céu! E para chegar para as pessoas falarem, não, você não tem nada. Eu falava, como não tem nada? Como que pode, né, doutora? Então, assim, é tudo. E, assim, uma coisa muito que eu estava ouvindo a Fê falar, a própria lipedema vem junto com outras doenças, né? A doutora Paula sempre explica isso pra gente. A sarcopenia, que é a falta de músculo, é uma delas. Então, a pessoa pode malhar, e ela não sabe que ela tem lipedema. O músculo não se forma. Daí a pessoa fica mais deprimida ainda, né, doutora? Mais deprimida ainda. Então, assim, tem várias outras doenças,
Por isso que a associação vem nessa questão, acho que da informação. A gente tem profissionais capacitados, a gente tem, sabe, podcasts com médicos especializados nas áreas, porque tem que ser um tratamento multidisciplinar. Porque cada questão vale muito para a gente. Doutora, eu tenho o fator hereditário como primordial no desenvolvimento do lipedema, ou hoje a gente tem também como câncer os fatores ambientais, a má alimentação? O que faz com que eu seja uma paciente de lipedema? Já foram descritos mais de 10 genes associados ao lipedema. A gente ainda não sabe exatamente quais que estão impactando mais a população brasileira, até porque justamente nós somos uma população miscigenada. No entanto, existe sim uma herança genética. Então, é muito frequente na paciente de lipedema a gente observar outras mulheres acometidas também por essa doença. Na família? Seja do lado paterno, seja do lado materno. Ah, não interessa então. Às vezes a mãe não tem lipedema, o pai não tem, porque até a gente sabe que o lipedema tem uma influência hormonal muito importante. Então, os hormônios femininos fazem com que essa doença se desenvolva de maneira mais abrupta. Certo. Mas a avó paterna tem, ou a tia paterna tem. E quando a gente observa isso, a gente começa a entender aqueles padrões familiares. No entanto, uma coisa que tem sido bastante interessante, Keila, é que atualmente, na nossa geração mais sedentária, com alto consumo de alimentos com conservantes, com corantes artificiais, nesse estilo de vida mais inflamatório, com alto nível de estresse, a gente tem visto mais pacientes com doenças mais avançadas. E sem nada familiar? Às vezes, sem fatores familiares. No entanto, a gente sabe que todos esses conjuntos, tanto o externo quanto o genético, contribuem para o surgimento do lipedema. Agora, doutora, existem exames que eu possa fazer preventivos? Se eu não tenho nada, mas eu percebo, por exemplo, que a minha perna sempre teve uma estrutura. Vamos falar da perna, que eu acho que é mais fácil para observar do que os braços, e acho que mais comum. Sim. Se eu percebo que tem uma mudança e um cansaço maior na minha perna, existe algum exame que vai fazer com que seja detectada a doença especificamente? O diagnóstico, Keila, ele é clínico. Então, passar por uma avaliação com um médico ou com um profissional habilitado. Sempre vascular. Que reconheça. Pode ser com um clínico geral. Pode ser com seu endocrinologista, até com seu nutricionista. Pode ser com alguém que saiba, né, gente? Alguém que parar para pensar e ouvir a gente. Exatamente, né, e que preste atenção, e que porque... seja não é, atualizado. Olga? Não é, Bianca? Porque, na verdade, se você não tem muitos... Se você tem algo visível, por exemplo, hoje, você tem a perna mais grossa, até pelas fotos a gente viu, você vai ver que tem alguma coisa que não está dentro do padrão só da obesidade. Mas se é algo muito sutil, como você falou, eu tenho um pouquinho na parte de cima da perna. Você está com a roupa assim, a gente não percebe. Então, toda mulher com lipedema sabe disfarçar. Então, se você tem um pouquinho, mas se é pouco, o médico não vai identificar, porque não tenho, muitos não têm ainda conhecimento para isso, né? Sim. Então, é importante que a gente conhece o nosso corpo melhor do que ninguém. E é muito importante que você aprenda no teu dia a dia a identificar as mudanças e buscar ajuda. A gente protela demais a ajuda ao sinal. E isso é uma coisa que é extremamente importante nesse caso também. Como eu falei para você no início, nós estamos falando de uma doença que acomete mais de 10 milhões de pessoas. Então, a proporção e a possibilidade de você conviver com esse problema de forma saudável é muito grande. A gente tem o exemplo aqui. Qual é a maior dificuldade que você percebe na associação das mulheres, além da aceitação? Porque eu acho que, em primeiro lugar, é a aceitação, de você se aceitar e conviver bem com isso. E levar uma coisa de uma leveza maior, né? Mas depois disso, o que você acha que é o que mais tem atrapalhado até para as mulheres fazerem o tratamento? Eu acho que a aceitação da família em si. Mentira que o povo também quer se meter até nisso, gente, para não ajudar. O que acontece, né? Claro que a gente tem, né, uma maioria, assim, que já tentou vários diagnósticos. Assim, eu já fiz, acho que, 60 regimes. Então, o que a pessoa fala? Mais um? Então, assim, aí você fala, mesmo que você tente explicar, não, agora eu achei, eu tenho lipedema. Agora não é um regime, é um tratamento. Não é um regime, é um tratamento. Mentira, gente. Olha, eu vou te falar. Isso é a doença da moda. Isso é a doença da moda. Doença da moda. Gente, me dói ouvir que é doença da moda. Quem tem lipedema não tem moda nenhuma. Moda não é doença, né? Não existe doença na moda, porque doença é doença, né? Quem tem o lipedema, a gente
tem um grupo maravilhoso de apoio, né, dentro da associação e profissionais que nos ajudam mutuamente. Para você aprender a falar só, como você está? Tudo bem. Exatamente. Parar de ficar dando satisfação, porque daí você corta o mal pela raiz. É uma saída, né, Olga? Não sei se é mais educada, mas eu acho que a gente também tem... Chega um momento que você não tem que pensar muito na educação para os outros, porque você está ali, naquela luta, uma coisa que você sabe que você não vai se livrar dela nunca, porque tem isso, né, doutora? O problema do não ter cura... É isso, você sabe que você vai ter que aprender a conviver da melhor forma possível com você mesmo. Né? Então, o que me irrita quando você fala uma coisa dessa é imaginar que, além de tudo, daquilo que é para o teu dia a dia, você tem que ser muito fino e educado para ouvir essas bobagens e não falar nada. Então, eu acho que talvez você não responder e encerrar o assunto, tudo vai bem, acabou. É melhor. Esse é o ideal. Para mim, é saúde mental, né? Mas você sabe que esse é o ideal, por quê? Porque a pessoa vai ouvir toda a tua explicação como uma tentativa de justificativa porque eu não consigo ficar com o corpo perfeito. Mais uma, vamos ouvir a história dela. Então, o importante, você fala, eu tenho um problema, vamos mudar de assunto, está chovendo, olha o cachorro. Vida que segue. Muda de assunto e vida que segue. E se realmente alguma pessoa, seja da família, algum amigo, quiser saber, você vai perceber quando a pessoa realmente está interessada em te ajudar. Quando a pessoa quer só fazer a fofoca ou que ela quer te ajudar, você já percebe. Exato. A abordagem é outra. Exatamente. Né? Eu acho que com o tempo aprende a identificar também. Sim, e aí você consegue, digamos, com essa pessoa que está interessada, contar a história para ela, explicar, e ela vai te ajudar com certeza. Agora, a grande maioria só quer saber realmente da fofoca para passar adiante. Ou para criticar alguma coisa. Sim. Doutora, antes da gente encerrar, Olga, obrigada, viu? Deixa eu te falar uma coisa, doutora. Eu acho importante que as pessoas entendam a história do diagnóstico precoce. Então, se eu sentir alguma dor diferente ou essa mudança na minha perna, você falou uma característica bastante importante, que é você mantém o pezinho do mesmo tamanho e você começa a perceber que a partir da canela, normalmente, ou nos braços a mesma coisa, tem uma mudança. Sutilmente eu já vou perceber. Se for uma mudança sutil, eu já vou perceber, né? O que você Preciso procurar um médico. Inicialmente, o que as pacientes percebem é: eu vou para algum lugar, eu preciso saber se tem um lugar para eu sentar. Eu preciso saber se eu vou ficar quantas horas de pé. Porque começa a cansar demais. Exatamente. Tá. Eu estou começando a me preocupar demais com a minha perna. Eu começo a perceber que eu tenho dificuldade para escolher a roupa porque a minha perna está me constrangendo. Eu começo a calcular para onde que eu vou baseado em sintomas que eu começo a sentir. Então, dores nas pernas, cansaço, uma sensação de incômodo. Então, eu não faço mais drenagem porque a drenagem vai doer. Então, se eu começo a perceber demais uma parte do meu corpo, é porque tem alguma coisa errada. Eu não consigo perceber, eu não fico percebendo se eu estou respirando o tempo todo. Mas se eu toda vez que vou respirar sinto falta de ar, talvez... Vou perceber e tenho que procurar um médico. Exatamente. Doutora, obrigada, viu? Olha, já quero mostrar a caneca, que faz parte do trabalho da Abrale, que significa, que está dizendo assim, lipedema existe, informação é poder. E você pode adquirir também no site, eu vou deixar o site para você, está tudo aí na tela, o Instagram, o site, porque no site você pode comprar, tem a loja no site, e você pode adquirir os produtos que você ajuda também a associação a manter todo o atendimento que eles têm feito. São vários atendimentos, é um atendimento multidisciplinar, como eu falei, que é coordenado pela Bianca, a presidente hoje é a Bibiana. Um beijo para a doutora Paula, que teve essa iniciativa. E eu, antes de encerrar, Bianca, eu queria só que você deixasse essa mensagem que você ensinou para a gente hoje, sabe? De que não é tarde mesmo para a gente começar a buscar o tratamento adequado por nós e pelas pessoas que a gente sabe que realmente nos ama e que a gente ama. Bom, eu quero primeiro deixar meu agradecimento de poder vir a público, né? E falar um pouco do lipedema e da história da Abrale e dizer que a Abrale está aqui para abraçar, para acolher, porque não é fácil, são muitas histórias. E ouvir cada história, a gente percebe que a história está ali se repetindo. Então, a gente sabe como é a sua dor, né? Não é à toa que a gente começa a perceber que a perna fica roxa do nada, que parece que tem uma Coca-Cola de 2 litros, o pessoal brinca em cada perna, um peso enorme. Então, assim, venha para a Abrale, felice, você vai ter, assim,
Todo o apoio. Todo o apoio e, o mais importante, profissionais interessados no assunto. Obrigada. E capacitados. Eu Obrigada, que agradeço Viviane, pela uma alegria oportunidade. ter você aqui com a gente. Obrigada, doutora. Obrigada, Olga. Obrigada a você pela companhia. E antes de encerrar, só quero lembrar para você que todos nós somos diferentes. Mas que não é só uma associação que nos ensina a nos abraçarmos uns aos outros. Nós precisamos todos os dias exercitar não só esse abraço coletivo, mas acima de tudo o respeito. O que nos faz melhores todos os dias é justamente o fato de sermos cada um de uma forma, porque nós vamos nos completando no dia a dia. Então passe, se você ainda não consegue, comece a olhar as pessoas com esse amor, com esse carinho, com essa diferença que nos torna mas tão semelhantes para o Senhor, que é o mais importante, para que nós possamos aprender a respeitar as pessoas e exigirmos delas esse respeito, porque nós não precisamos exigir quando nós fazemos o mesmo. Que fique essa lição hoje para você. Nosso programa vai ficar disponível no nosso canal no YouTube para você assistir quantas vezes forem necessárias para você aprender com os nossos convidados. Um beijo para você, a gente se vê amanhã às 2 horas da tarde. Tchau, tchau.